Fala, galera coral, é tempo de Santa Cruz na área. Quais as mudanças necessárias para Marcelo Cabo fazer para os jogos finais do Santa Cruz contra o Barra, o primeiro sendo sábado na Arena Pernambuco e o segundo sendo semana que vem em Santa Catarina. Eu sou o Reginaldo Cabral, esse é o É Tempo de Santa Cruz. Se esse vídeo chegou até você, pedimos que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa teu like, é importantíssimo porque o YouTube reconhece a relevância do vídeo e entrega a mais pessoas, sugere a mais pessoas. Comenta, os comentários são sempre pertinentes e sempre que a gente pode, a gente está respondendo. E compartilha no grupo de WhatsApp a qual você faz parte, seja da família, seja da escola, seja do trabalho, seja da igreja, enfim. Bom, torcedor, é claro que tudo que passou no campeonato até agora, ele serve para que a gente faça uma análise mais geral da coisa, né? Uma análise mais ampla. Mas tudo que aconteceu no campeonato até agora, ele fica meio que de lado, porque as partidas finais, elas têm uma sinergia diferente e elas, basicamente, elas são descoladas do resto do campeonato. Não importa a forma como você conseguiu a classificação, não importa a forma como você chegou à final. Agora são 2 jogos, é uma decisão de 180 minutos, em que você tem que se preparar para esses 180 minutos. O primeiro jogo sendo em Recife, e o Santa Cruz demonstrando algumas, podemos dizer assim, não vou dizer falhas, mas algumas deficiências perceptíveis, seja na escolha de peças, seja na disposição dessas peças dentro de campo. Esperamos de Marcelo Cabo uma formação diferente. E aí existem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o time do Barra é um time que tem uma defesa sólida. É um time que leva poucos gols, como é característico. Times que sobem de divisão ser times que levam poucos gols. Se você for olhar a estatística dos times que ganharam ou que ascenderam competições de acesso, conseguiram o acesso, eles levaram muito poucos gols. Ou então a diferença entre gols tomados e gols feitos, ela é grande. Então o time do Barra é um time que tem uma defesa muito sólida, vem de uma escola do Sul, então isso é meio que característico. Então é um time que provavelmente, dentro dessa decisão de 180 minutos, não vai querer, dentro da Arena Pernambuco, dar as cartas do jogo, se lançar para tomar iniciativa do jogo. Seria muito surpreendente se isso ocorresse, a tendência é que isso não ocorra. Sendo assim, o Santa precisa ser o protagonista do jogo de sábado. Por quê? Não é que a ausência de uma vitória sábado sacramente a derrota do título. Não. Nós já vimos que conseguimos a classificação contra o Altos, um time, inclusive, mais qualificado de todos, sem vencer na Arena Pernambuco. O jogo foi 1-1. Na verdade, conseguimos a classificação lá nos pênaltis. Mas é sempre bom garantir uma vantagem, por menor que ela seja, porque nesse tipo de competição, o placar, lógico, se você conseguir uma vitória para além de 1-0, é muito importante. Mas qualquer vitória e qualquer vantagem levada para o segundo jogo é muito importante. Então o Santa Cruz precisa tomar iniciativa de jogo. E para tomar iniciativa de jogo, qual a disposição tática que Marcelo Cabo tem que adotar? A do jogo passado, aparentemente, quando ele lançou a escalação com 4 homens no meio, era o que todo mundo percebia
que era o mais interessante para o Santa Cruz, porque tirava a vulnerabilidade do meio-campo e dava ao seu meia, o William Júnior, uma aproximação que é fundamental para que ele possa funcionar como uma peça importante no jogo. Porém, isso foi só a escalação no papel. Na prática, o Santa Cruz permaneceu com os mesmos 3 homens no meio-campo, porque ele deslocou o William Júnior para a ponta esquerda e colocou o Giovani para a ponta direita. Ou seja, ele colocou um ponta que rende mais na esquerda para a direita, aonde ele não rende, e ele tirou o meia e jogou ele para a ponta esquerda, ficando Pedro Favela e às vezes Gabriel Galhardo sendo esse elo entre o volante, os volantes e o setor de ataque. Além disso, o setor de ataque do Santa Cruz contando no seu comando de ataque com uma peça nula que é Thiago Galhardo. E isso a gente vem falando há muito tempo e focamos ainda mais essa semana. Não tem como o Santa Cruz ser um time propositivo sem meio campo, sólido, consistente. E quando eu falo consistente, é um meio campo que tenha aproximação com a sua melhor peça técnica em termos de criação, que é o William Júnior. Eu não abriria mão de 2 jogadores de velocidade nos 2 lados do campo. Por quê? Porque você vai ganhar profundidade e você vai ganhar lateralidade. Para um time que vem fechado, como deve vir o Barra, se você coloca jogadores que têm profundidade e que jogam quase que na linha lateral, você amplia o campo. Algo que é fundamental para um time que quer marcar é ele compactar o campo e deixar o jogo em no máximo 40 metros. Se você coloca jogadores que jogam para o lado, você, quer queira ou quer não, força o time marcador a abrir a sua marcação, a dar mais espaços. Então, eu não abriria a mão de William Júnior de uma aproximação nele, por quê? Porque isso faz com que ele renda, e eu entraria com 2 jogadores velozes. Esses 2 jogadores velozes, um deles era Giovani, na esquerda. O da direita poderia ser o Adailson, que vem numa fase melhor do que Thiaguinho, que tem as suas valências, mas nos últimos jogos vem deixando muito a desejar. A questão crucial reside no comando de ataque. O jogador Thiago Galhardo, até agora no Santa Cruz, foi uma nulidade. Embora os números digam que ele é o artilheiro do time ainda, mas ele é um artilheiro que não empolgou. Se você for olhar gols de bola rolando com participação efetiva dele, são pouquíssimos. A maioria são gols de bola ou rebatida e sobrou no pé dele, ou de pênalti. E ele demonstrou nesses últimos jogos da fase de classificação do Santa Cruz, 2 mata-matas, uma desconexão com a importância do jogo. Foi assim no jogo de ida em Aracaju, foi salvo pelo gol que fez aqui. No jogo do Altos aqui foi uma nulidade, no jogo do Altos em Teresina foi substituído, inclusive surpreendentemente, porque ele é um bom batedor de pênalti, e o jogo estava se caminhando para os pênaltis. Contra o América de Natal aqui foi nulo, e lá, além de ser nulo, teve uma bola para fazer o Santa Cruz virar o primeiro tempo, vencendo por 1-0, praticamente encaminhando a sua classificação, e perdeu. E nesse jogo contra o Maranhão, lá também nulo, lá perdeu 2 gols de cego, e a bola se apresentou para ele e ele não conseguiu fazer o gol, e aí ele mal aguentava correr. Ou seja, a condição física dele não permite que ele seja titular do time do Santa Cruz. O jogador que substituiu ele, o Ariel, pode não ter condição física para um jogo todo. Mas, tratando-se de um time que vem com a defesa sólida, é interessante que você tenha um homem de área. E esse homem de área é brigador, que prenda a marcação, que saiba fazer tabela, que divida,
que volte para recompor, que tenha estatura. Ariel mostrou essas valências no jogo contra o Maranhão. O pouco tempo que ele entrou, ele fez muito mais do que Galhardo fez nesses jogos todos que eu listei aqui. Então, cabe a Marcelo Cabo preparar o time psicologicamente, e aí me parece que nesse aspecto eu não tenho que me queixar, porque ele sempre frisa que a decisão é em 180 minutos, né? Então eu acho que o time vai estar preparado, porém é importante que a gente vença o primeiro jogo, e para vencer, na minha opinião, posso até estar errado, o futebol tem dessas surpresas. Thiago Galhardo não pode começar o jogo, porque ele não vem fazendo por onde começar o jogo na titularidade. Ou ele joga só com jogadores de velocidade à frente e com um centroavante, um falso 9, como o Renato, ou ele joga com um 9 de essência, que seria Ariel. Thiago Galhardo jogar domingo é um prêmio à incompetência. É premiar quem não está dentro de campo fazendo por merecer. Não estou analisando a pessoa do Thiago Galhardo, o caráter do Thiago Galhardo, nem a importância dele fora de campo. Dentro de campo é uma nulidade, uma decepção para quem depositou nele expectativas. Eu não depositei, e ele precisa entender que ele vem mal. Ele não existe no contrato dele a obrigatoriedade de titularidade. O compromisso de Marcelo Cabo é colocar quem vem melhor. E Thiago Galhardo, dentro da sua posição, não vem melhor. É tempo de Santa Cruz.